Fala, estudante. Tudo bem com você? Você sabe qual foi o cientista com problema de visão que enxergou o átomo de uma maneira que ninguém antes tinha visto? Então fica aí que esse vai ser o tema da aula de hoje. E aí, pessoal, tudo tranquilo? Eu sou Elon, sou professor de Química e hoje a gente vai falar sobre modelos atômicos. Na verdade, sobre o modelo atômico de Dalton. Então, não se esqueça de dar o like e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Então vamos começar a aula. Bom, vamos começar falando sobre Leucipo e Demócrito. Ainda não é a pessoa com problema de visão. Leucipo e Demócrito, eles eram filósofos e eles foram os primeiros a pensar na ideia de átomo. Leucipo era de Mileto e ele foi para Abdera e lá ele criou uma espécie de escola. E Demócrito era seu discípulo. O Demócrito foi quem divulgou as ideias de Leucipo. Demócrito é mais conhecido como filósofo risonho. Então a ideia deles é que existia uma partícula fundamental, um bloco construtor da matéria. E esse bloco construtor se chamava átomo, era uma partícula minúscula indivisível. Por que eles chegaram nessa conclusão? Eles imaginaram que ao dividir os objetos em vários pedaços, chegaria um momento que não era possível mais fazer essas divisões. Então chegaria nesse átomo. Bom, eles eram filósofos, eles não fizeram experimentos para chegar nessa conclusão. Eles apenas fizeram um experimento mental. Então eles acreditavam nesse bloco construtor da matéria. E dessa maneira eles acreditavam que a matéria era descontínua. O que isso quer dizer? É como se fosse um pote cheio de feijão. A gente pode notar que existem o local onde é ocupado pelo feijão e entre os feijões existem espaços vazios. Então isso é a descontinuidade, a ausência de matéria. Então eles acreditavam nessa descontinuidade da matéria. Porém, Aristóteles era o maior opositor a essas ideias. E também Aristóteles foi um dos maiores divulgadores de Leucipo e Demócrito, mas ele não acreditava nessa descontinuidade da matéria. Ele acreditava na ideia dos 4 elementos, né? Terra, fogo, ar e água. E essa ideia de Leucipo e Demócrito ficou em desuso por muito tempo, né? Devido a essa grande oposição feita por Aristóteles. Aristóteles era muito mais conhecido do que esses outros. Então, somente em 1808 que Dalton retomou essa ideia de átomo, essa partícula fundamental para a construção da matéria. Dalton e seu irmão, eles tinham uma síndrome na visão, eles não conseguiam enxergar certos tipos de cores. Eles pesquisaram sobre essa síndrome e, por causa das pesquisas dele a respeito dessa síndrome, hoje é chamada de daltonismo. Mesmo com esse problema de visão, ele conseguiu enxergar algo que ninguém conseguiu ver até o momento, que era o modelo atômico dele, que a gente vai ver agora. Dalton, ele acreditava então nessa existência, nesse bloco indivisível também, que era a base da formação da matéria. As características básicas do átomo de Dalton era que ele era esférico, maciço e indivisível. Tanto é que ele é conhecido como modelo da bola de bilhar, uma bola de sinuca. E ele tinha a forma de representar esses átomos, como é mostrado. Cada átomo tinha uma esfera específica para ele. Diferente dos gregos, ele acreditava que os átomos eram esféricos. Já Leucipo e Demócrito acreditavam que cada átomo carregava as características básicas do átomo. Por exemplo, o átomo de ouro era amarelo, átomo de ferro teria ganchos, sal teria agulhas, e por isso caracterizava no sabor do sal. Então, para Dalton, os átomos eram esféricos, e para Leucipo e Demócrito, a forma poderia variar.
Então isso também era uma diferença entre eles. Então hoje a gente representa os átomos por letras maiúscula sempre, a primeira maiúscula. E quando necessário, existe uma segunda letra minúscula. Sempre a primeira vai ser maiúscula e quando necessário a segunda letra sempre vai ser minúscula. E mais para frente a gente vai estudar sobre tabelas periódicas, sobre a tabela periódica, né? Bom, então, 4 características básicas aqui do modelo de Dalton. A primeira é: a matéria é formada por pequenas partículas esféricas, maciças e indivisíveis, denominadas o quê? Átomos. Qualquer objeto, não importa o objeto que seja, esse objeto é formado por átomos. E os átomos de um mesmo elemento químico são idênticos. Eles têm massas e tamanhos iguais. E se tiver tamanhos diferentes? Então isso é um indício de que são átomos diferentes. E se as massas são diferentes, também são átomos diferentes. Faço um parênteses aqui. Essas ideias de Dalton, algumas já caíram, já conseguiram mostrar que existem átomos com o mesmo número de massa, porém são elementos diferentes. E também se sabe que o mesmo elemento químico pode ter massas diferentes. Isso vai ser estudado também um pouquinho mais para frente. São os isótopos e isóbaros. Então, continuando aqui, terceira característica do modelo de Dalton é que cada substância é formada pela combinação de átomos numa proporção de números inteiros e pequenos. Pode-se notar isso nessa representação aqui, dessa reação química. As moléculas, elas se reagrupam, se reorganizam e formam novas moléculas. Tudo isso acontece em uma proporção de números inteiros e pequenos e bem definidos, como é o caso aqui nessa reação. Podemos ver que uma molécula dessa representada em vermelho precisa de 2 moléculas dessa outra representada em branco. Aqui está sendo representada uma reação de oxigênio, gás oxigênio, O2, reagindo com o hidrogênio, H2. E são 2 moléculas de hidrogênio. E aqui, do lado direito, nos produtos, se obtém 2 moléculas de água, H2O. Lembrando aqui que existem, então, substâncias simples e compostas. Fazendo uma breve revisão aqui, tem representado aqui as moléculas simples. No caso, o que caracteriza uma molécula simples? Essa aqui é uma molécula formada por apenas um tipo de átomo, ou seja, por apenas um elemento. Note, essa molécula tem 2 átomos de oxigênios, mas apenas um elemento químico. Átomo é diferente de elemento. Essa outra molécula aqui, molécula de hidrogênio, possui 2 átomos e um elemento químico. Isso caracteriza, então, substâncias simples. Já essa molécula aqui de baixo possui 3 átomos. 3 átomos. E quantos elementos? Tem esse elemento em vermelho e esse elemento branco. Então, são 2 elementos. Então, essa molécula de baixo forma substâncias compostas, porque nessa substância possui mais de um elemento químico, mais de um tipo de átomo. Então, continuando aqui para a última característica do modelo atômico de Dalton. Ele falava o quê? Que numa reação química, os átomos não são criados nem destruídos. Ocorre apenas uma separação dos átomos e, posteriormente, esses átomos que se separaram, eles se reorganizam, se rearranjam para formar novas moléculas. É o que a gente também pode notar nessa representação aqui abaixo. Os átomos representados aqui em vermelho, eles se separam. Esses átomos aqui também, representados como esferas brancas, eles se separam e depois eles se juntam de uma nova maneira.
como representado aqui, ó, na molécula de água. O modelo de Dalton ele não foi aceito de forma unânime. Então, o grande trunfo de Dalton é que ele conseguia, com esse modelo atômico, explicar a lei de Lavoisier. A lei de Lavoisier dizia que a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Talvez você não escutou dessa maneira. A lei de Lavoisier, dita de uma outra forma, é: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, o que ela quer dizer é que a massa dos reagentes é igual à massa, esses aqui são os reagentes, e aqui está o produto. A massa dos reagentes tem que ser igual à massa do produto. E se a gente pegar aqui, ó, 8 gramas de oxigênio com 1 grama de hidrogênio, a gente consegue obter 9 gramas de água. E o modelo atômico de Dalton conseguia explicar isso. Ele dizia o quê? Como os átomos não são destruídos, o número de átomos antes da reação é o mesmo número de átomos depois que a reação aconteceu. Por isso que a massa é mantida na reação. Então, vamos fazer aqui um exercício a respeito desse assunto, dos modelos atômicos. É uma questão do PAIS-UNB. Do ponto de vista da ciência moderna, todo modelo deve ser não só logicamente consistente, mas consistente também com a experiência. No século XVII, experiências demonstraram que o comportamento das substâncias eram inconsistentes com a ideia de matéria contínua e o modelo de matéria que Aristóteles demonstrou. Em 1808, o químico inglês John Dalton propôs que as propriedades da matéria poderiam ser explicadas em termos do comportamento de partículas finitas, unitárias. Dalton acreditava que o átomo seria a partícula elementar da matéria. Então aqui, com base nesse texto, pede para responder os itens de 100 a 103. Os itens, A prova da UNB, a gente marca certo e errado, alguns tipos de questões, que é esse caso aqui. Uma observação, pessoal, é que Dalton ele era um experimentalista. Ele fez experimentos com gases para chegar nessas conclusões que ele obteve. Então vamos para os itens, julgar se é certo ou errado. Primeiro aqui, ó, o item 100 dessa prova. Considere que após reação completa de uma substância A de massa A com uma substância B de massa B, em um sistema fechado, apenas 2 compostos sejam encontrados no recipiente, uma substância C de massa C e uma substância D. Nesse caso, de acordo com a lei da conservação da massa, a massa de D é dada pela relação Ma mais Mb menos Mc. Olha só, a gente consegue explicar isso usando essa conservação das massas, que diz que massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Os reagentes aqui nesse caso são Ma mais Mb, que são os reagentes. A massa dos reagentes tem que ser igual à massa dos produtos, que é Mc mais Md. Se a gente pega esse termo Mc e passa para o outro lado aqui dessa equação, a gente vai obter exatamente o que o item está dizendo. Ma mais Mc menos Mc. Vai ser a massa de D, da substância D. Então esse item C está correto. Próximo item. O modelo de Dalton é capaz de explicar de maneira precisa a condutividade elétrica dos materiais. Bom, essa é uma falha do modelo de Dalton. Ele não consegue explicar, ele não fala nada a respeito de eletricidade. Tanto é que é necessário, então, um outro modelo atômico para explicar as propriedades elétricas da matéria. Então, esse item aqui está errado. O item 101 está errado. Vamos aqui para o próximo. Considerando-se que no atomismo da Grécia Antiga, forma e peso eram assumidos como algumas das propriedades fundamentais dos átomos. Verifica-se que essa perspectiva difere da adotada do modelo de Dalton,
que concebia os átomos como se fossem esferas perfeitas, de modo que todos os átomos de um dado elemento eram considerados idênticos e os átomos de diferentes elementos eram considerados como possuidores de massas distintas. Bom, esse item está correto. Dalton acreditava que os átomos de um mesmo elemento possuíam massas idênticas e os átomos diferentes também eram de elementos diferentes. E ele acreditava que os átomos eram todos esféricos. E isso é diferente, como está dito aqui, né? É diferente para os atomísticos, né? Da Grécia Antiga. Eles não necessariamente eram átomos esféricos. Então, por isso, esse item está correto. A teoria de Dalton explica algumas leis simples da combinação química, como a lei da composição constante, qual seja, se em determinado composto o número relativo de átomos e seus tipos são constantes, haverá também proporção entre as massas desses elementos. Bom, esse item está correto, porque se a massa está relacionada ao átomo, se a gente dobra a massa, a gente está dobrando também a quantidade de átomos. Então, uma coisa está relacionada com a outra. A quantidade de átomos está relacionada com a massa daquela matéria usada na reação química. Então, aqui encerro a aula sobre modelos atômicos, modelo atômico de Dalton. Fizemos ainda um exercício. Não se esqueça de dar o like aqui no vídeo e te espero na próxima aula. Um abraço e até mais!